Então vieram alguns e deram notícia a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão além do mar da Síria. E Josafá temeu. Essa passagem é uma passagem que se encontra no Velho Testamento, que fala a respeito da nação de Judá, hoje fica dentro do território de Israel, com o seu rei da época, o rei Josafá. Essa passagem ela se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 em diante. É sobre isso que nós vamos falar neste momento. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Otair Fortunato, a graça e paz. E no final eu quero fazer uma oração pela sua vida, que você possa permanecer até o final. E se sentir no seu coração, se inscreva no canal, pastor Otair Fortunato. Deixa o seu like de gostei e envia para outras pessoas. E também no YouTube ali se encontra também outros conteúdos que você pode ser abençoado. Essa passagem, como nós dissemos, ela se encontra aqui no 2º livro de Crônicas, capítulo 20, e fala a respeito de uma guerra que se levantou contra a nação de Judá. Diz a palavra que num determinado momento veio alguém e disse: olha, está vindo contra ti uma grande multidão. E quando fala na Bíblia uma grande multidão, era algo que cobria a terra. Imagina ali 3 nações com seus exércitos vindo contra uma nação considerada pequena. E diz a palavra que o rei daquela nação, Josafá, mesmo sendo um homem que tinha uma comunhão com Deus, que tinha uma experiência com Deus, que tinha um convívio para com Deus, ele temeu. E diz a palavra que ele ficou realmente alarmado. E diz a palavra de Deus no versículo 2, no versículo 3 em diante, que ele resolveu usar as armas que ele conhecia. Muitas das vezes, Deus quer que nós usamos as armas que Ele tem nos dado. Você que conhece algumas ferramentas para que você possa usar para vencer algumas pelejas, você deve usar. São armas de guerra que Deus colocou nas suas mãos. Talvez você precisa guerrear uma guerra em que você precisa sair de uma cidade para outra, você precisa, diante de uma situação de desemprego, enviar currículos, você precisa, diante de uma enfermidade, procurar um médico, tomar remédios. Mas existem guerras que as armas que Deus nos dá são armas espirituais. Armas que nós conseguimos lutar ou guerrear com elas por intermédio de uma direção e orientação de Deus. E para isso, como Josafá fez, ele podia já de cara já mandar o seu exército, os seus soldados, mas ele sabia que ia perder aquela guerra. Então diz a palavra de Deus que ele, alarmado, proclamou um jejum em toda a nação de Judá. Interessante é que nesse jejum vieram todas as cidades, as mulheres, os homens, até mesmo as crianças no colo de sua mãe. E diante deste povo, do povo de Israel, daquela nação, a nação de Judá, o rei ele não delegou para que os outros viessem clamar. Ele convocou, o próprio rei se colocou diante dessa situação, diante do povo, e conclamou um grande jejum, períodos de oração, pedindo misericórdia ao Senhor. E continua a palavra de Deus, dizendo que ele dizia para o Senhor da seguinte forma: Tu és Deus nos céus, Tu domina sobre todos os reinos do mundo, e isso não mudou. Força e poder estão em Tuas mãos, glórias a Deus. E ninguém pode se opor a Ti. Enquanto eu falo essa palavra a você, eu sinto uma graça da presença de Deus muito forte.
Deus está falando com vidas, Alekantanai, Shei, Kovanai, aleluias, neste momento. Aleluias, toda honra e toda glória ao Senhor seja dada. E ele continua dizendo que, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, como nós lemos, e ele continua dizendo: nós nos colocaremos na tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Aleluias. Hoje, apesar de nós nos reunirmos em um templo, nós devemos estar onde estiver 2 ou 3 ou mais pessoas, para que a presença de Deus se manifeste. Isso é bíblico. Então você não pode cultuar sozinho. Você tem que estar no meio de um povo, em um templo. Porém, apesar de estar em um templo, nós também somos o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você. E as direções, quem vai dar para você é o Espírito Santo. Porque Jesus disse: olha, eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o Espírito da verdade. Ele vos ensinará tudo. E já passaram-se 2000 anos e ele continua conosco. Até que a igreja de Deus, aleluias, eu e você, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, sejam retirados dessa terra. E continua então dizendo que nesse tempo nós clamamos ao Senhor, nós clamaremos ao Senhor e tu nos salvarás. E no versículo 12 ele diz assim: o nosso Deus, não irás tu julgá-los? Ou julgar as nações que estão vindo contra nós? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam, aleluias, para ti. Sabe, seja humilde diante de Deus, diante do Senhor de toda a terra. E coloca diante dele a sua necessidade, com verdade. Não espere que outro faça por você. É muito bom quando ouvimos dizer: ora por mim, clama por mim. Mas é importante que você se coloque na brecha, que você se coloque diante dessa situação. Não importa quem é você, o que você tem feito. Talvez você fale: eu não tenho moral nenhuma para chegar diante de Deus, aleluias. Mas só que Deus, ele não procura a sua moral. Ele não procura, sabe, a sua justiça. Porque a palavra de Deus diz que a minha justiça e a sua são trapos de imundície diante de Deus. Não vale nada. Nós alcançamos alguma coisa pela graça de Deus, pelo perdão do Senhor Jesus sobre nós, libertando-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Méritos nenhum há em nós. Então você tem condição e liberdade para chegar diante do Senhor e rasgar o seu coração, pedir perdão pelos seus pecados. Aleluias, vai se abrir uma porta entre você e Deus, um caminho, aleluias, vertical se abrirá entre você e Deus, e a sua oração chegará até o trono de Deus. Aleluias, e Deus enviará um socorro para você neste momento, para sua casa, para sua família, não importa quem está com você nessa batalha. Deus vai usar você, então se coloque diante de Deus, em oração, em jejum. Procura saber mais o que é jejum, procura entender mais o que é oração. Oração bíblica, jejum bíblico, algo que vai mover a mão de Deus para com a sua vida. E Deus vai quebrar as correntes, vai operar um milagre, vai tirar os impedimentos, vai abrir os seus caminhos, vai curar a sua enfermidade, ou vai preparar caminhos para que você receba a vitória. Deus é um Deus de poder e Ele se é chamado o Senhor dos exércitos, porque a guerra é do Senhor. Ele é o Senhor da guerra, Ele é o verdadeiro Senhor que vence toda a guerra. Ninguém pode contender com o nosso Deus. E o rei Josafá, ele entendia disso. Então não espere que ninguém faça por você. Peça oração sim, busque, mas faça você. Deus está esperando
que você fale com Ele. Aleluias. Deus está com saudade de você. Ele quer ouvir a sua voz, o seu clamor. E Ele confessa que não há força neles, que não tem condição. Eles vão perder a guerra se Deus não entrar em ação. Aleluias. E ele continua clamando ao Senhor até que um profeta se levanta. Deus usa um profeta no meio do povo, através do Espírito Santo de Deus que vem sobre o profeta. E ele traz uma palavra dizendo: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluias. E Deus continua dizendo que era para eles irem ao encontro daquele grande exército, ou daqueles exércitos, daquela multidão. Vão ao encontro. E Deus diz: a batalha não é de vocês. Aleluias. E Deus diz para eles: tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenham medo, nem desanimem. Versículo 17. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Aleluias. Interessante aqui no versículo 21, então, depois desta palavra, Josafá e o povo pegou essa palavra e colocou no seu coração. E no versículo 21, depois de consultar o povo, Josafá então consultou o povo. Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. E a canção era: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Aleluias. Você consegue imaginar uma guerra em que ao invés de você guerrear, você manda cantores na frente dos seus soldados? O nosso Deus é tremendo. E Deus, lá nos evangelhos, ele diz que ele resolveu salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluias. Porque é loucura você imaginar um soldado, ou seja, uma guerra, e você, ao invés de guerrear com as suas armas, você enviar soldados ou levitas, cantores, para que estivessem à frente do exército cantando. No versículo 22 diz assim: quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra homens de Amon e Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Aleluia. Sabe? Quando eles começaram então a louvar, o exército, aquela grande multidão, um começou a olhar para o outro, e eles começaram a enfrentar entre si. O exército inimigo que invadiu Judá começou a guerrear entre si e a matar-se uns aos outros. E eles mesmos se exterminaram. E quando então o povo de Judá chegou, só existiam cadáveres, estavam todos mortos. E o que restou para ele? Recolher os despojos. Despojos eram aquilo que restava, que ficavam, roupas que na época eram muito caras, joias, ouro, aleluias, alimentos dos outros soldados que estavam naquele campo de cadáveres. E diz a palavra que durante 3 dias então eles ficaram recolhendo todos os despojos. Aleluias. Deus, ele confunde o adversário. E aquilo que muitas vezes era para a morte se transforma em vida, se transforma em bênção. Porque o Senhor é o Deus da guerra. Ele é um Deus fiel, que pode confundir o inimigo de sua alma e de minha alma agora e preparar um grande livramento e uma grande vitória. Aleluias. E diz a palavra que no 4º dia, o rei Josafá e todo o povo, eles foram então adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Não se esqueça de todos os benefícios que o Senhor te tem dado, tem feito na sua vida. E como prometido, pela graça de Deus, eu quero orar por você. Creia, aleluia. Nessa passagem diz assim: crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus levanta homens e mulheres nesses últimos dias como profetas. Aqueles que transmitem a palavra da verdade.
e que citam a palavra como Josafá citou a palavra, profetizando a palavra, falando para o Senhor: Senhor, tu lembras que tu disse, tu falaste na tua palavra, a tua palavra diz desta forma, e humildemente estou aqui esperando uma resposta da tua parte. Quero orar por você. Clama ao Senhor, Ele é o mesmo, Ele não mudou, não há nenhuma mudança nem sombra de variação em Deus. Se você puder, fecha os seus olhos, dobra o teu joelho, chama a tua família e orem, Alá, Shei, Kova, Neve, Afá, Sui, Derrai, para que Deus possa preparar um grande livramento para você. Sabe, talvez é desemprego, talvez é enfermidade, talvez é uma grande dívida, talvez é um problema. Sabe, se Deus quiser, Ele pode fazer um milagre. Ele pode, aleluias, ou Ele pode preparar uma outra situação, para que você entenda, aleluias, lá na frente, qual é o plano e o propósito de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, o controle é sempre de Deus. O controle estará sempre na mão do Senhor. Que você não pode perder a sua fé, a sua esperança. Lança a tua esperança sobre o Senhor, porque hoje Ele está falando forte com a sua vida e com nossas vidas. Pai Celeste, aqui estão os teus filhos que estão ouvindo esta mensagem e vendo este vídeo, Pai. Ó Deus, eu quero, em nome de Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra, aleluias, clamar por estas vidas que estão suplicando, Pai, por uma resposta, por uma porta aberta, por uma cura, por um livramento, por uma bênção, Pai. Ó Deus, algo que eles não podem fazer e não sabem como resolver esta situação. Mas o Senhor, aleluias, é o Senhor dos exércitos. Ó Deus, envie socorro agora sobre estas vidas. Repreenda agora este mal. Anula, Senhor, toda a investida do maligno. Se existe uma obra feita, Senhor, algo enviado contra essas vidas para derrubá-los, derrotá-los, envergonhá-los, em nome do Senhor Jesus Cristo. O inimigo, ele bate em retirada agora. Visita esse lar, visita essa casa, visita esse leito agora neste hospital, visita esta cela, ó Deus, nesta prisão. Visita, Senhor, ó Pai, ó Deus, esta vida que está clamando e suplicando: Senhor, socorre-me, porque não há força em mim, não há força em nós para vencermos estes soldados, essa grande batalha que vem contra mim, esse grande exército, mas o Senhor é poderoso para derrotá-los agora. E em nome do Senhor dos exércitos, eu estou repreendendo agora e ordenando: vá embora, bata em retirada, seja dissipado agora como neblina lá, Dekova Namachandarai. Senhor, eu declaro a bênção sobre estas vidas. Cura, libertação, prosperidade, livramento, ó Deus, e respostas. Ó Deus, respostas sobre estas vidas, Pai, que estão clamando comigo, Pai. Acrescenta fé, Senhor, no coração deles agora, que eles possam ver, ó Deus, o incrível e o impossível, porque o Senhor é fiel. Eu os abençoo como ministro do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor neste momento. Receba a bênção, receba a cura, receba a libertação, receba a sua vitória. E não se esqueça de glorificar o Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Deus te abençoe. Jesus te ama e não se esqueceu de você.